E aí, pessoal, bom dia. Como prometido, eu tô aqui novamente. Ó, nem mexi direito o cabelo. Pra gravar, né, uma dica aí pra vocês sobre a prática jurídica no dia a dia. E quero trazer hoje para vocês uma experiência lá nossa do escritório que nós fizemos ontem. Ainda estamos aguardando a decisão, porque ainda não saiu a decisão, que é o arrolamento de bens. Vou fazer uma breve explicação e caso vocês queiram, depois eu explico a vocês como elaborar um arrolamento de bens, tá? A situação foi o seguinte, é uma ação que já está tramitando de dissolução de união estável, em que o casal tem bens comuns a ser partilhados, sendo que a autora ingressou com a ação de dissolução e apenas incluiu um imóvel a ser partilhado dessa dissolução de união estável. Sendo que o nosso cliente, ao nos procurar, informou que, a princípio, além do imóvel que será discutido alguns pontos, haveria outros bens na ação de dissolução de união estável com partilha de bens, e informou a ele que venderá todos os equipamentos dentários até dia 31 da semana que vem. Então, como fazer nessa situação? Porque a primeira audiência foi marcada para o dia 22 de setembro, será uma audiência de conciliação, onde será feita uma tentativa de acordo entre as partes. Não havendo acordo entre as partes na partilha, a parte ré terá 15 dias para apresentar a sua defesa, a sua contestação sobre o que foi alegado na inicial pela autora. Então, qual a medida cabível para resguardar esses bens que estão na iminência de serem vendidos? É uma ação cautelar incidental, que não é mais ação cautelar, hoje é tutela, né? Antigamente era uma ação cautelar e agora é tutela de urgência antecedente dentro do processo. Só que é o seguinte, como já existe um processo em andamento, tem que se distribuir por dependência o processo de arrolamento de bens, informando o número do processo principal, que é o processo de dissolução de união estável, e informar a vara que está o processo. Então, você tem que indicar na peça o número do processo, dizendo que é uma distribuição por dependência, à vara e ao processo. E aí, o processo hoje está à conclusão, o advogado já foi lá para despachar, e estamos aqui na expectativa para ver qual será a decisão disso. Qual foi essa medida? Nossa medida é apenas resguardar para que os bens não sejam vendidos até que haja a partilha definitiva dentro do processo de dissolução de união estável. Então, essa medida que nós entramos é apenas para resguardar os bens, onde nós relacionamos todos os bens do consultório. Eu pedi para que o cliente enviasse fotos dos equipamentos, para que eu demonstrasse isso ao juiz, agenda de consultórios, porque a iminência da venda desses equipamentos causará prejuízos tanto para ele quanto para ela, porque ela também atende os pacientes dela lá, mas principalmente para ele, porque ela quer vender tudo. Juntei os cartões de visitas de ambos. Então, assim, provas documentais que tem que se comprovar da iminência do risco que a pessoa vai ter se esse direito não for resguardado de uma forma imediata, até que se discuta definitivamente a partilha. Então, assim, essa medida que foi tomada para discutir no processo de dissolução de união estável, com a partilha, lá sim vai analisar o mérito, dizendo que quem tem direito ou não, se ambos contribuíram, há uma alegação que foi um presente para uma das partes, então isso tudo vai ser discutido no processo principal. Nessa cautelar, que é uma tutela de urgência antecedente para que possa se resguardar os bens que estão ali arrestados, para que assim não possa ser vendidos antes da partilha definitiva. Então, assim, ainda não saiu a decisão, né? O advogado já foi lá para despachar com o juiz, estamos aguardando sair dessa decisão, até porque foi uma medida de urgência, porque tem um prazo. Ele informou que iria vender tudo dia 31 de julho, então tivemos que fazer essa medida de forma urgente.
Assim que sair a decisão, eu gravo um vídeo para vocês explicando. Caso operadores do direito vocês tenham dúvida de como elaborar uma peça desse tipo, você envia e-mail para a gente que nós explicamos como elaborar, e assim vocês irem aprendendo no dia a dia como advogar dia a dia na advocacia jurídica. E aí eu deixo novamente o e-mail para vocês de contato: curso de prática jurídica@gmail.com. Aí você pode mandar para esse e-mail dúvidas sobre prática jurídica, tá, gente? Não de casos concretos, porque senão Então, assim, o caso aqui em si é o arrolamento. Caso vocês queiram, eu posso depois gravar um vídeo explicando a diferença de cada um, do arrolamento, sequestro e arresto. O arrolamento de bens é apenas para que você resguarde o patrimônio comum, tá? Nesse caso, tá bom? Pode ser usado até para outros casos. Não quer dizer que seja um casal que esteja se separando e um quer dilapidar o bem e aí você só vai usar exclusivamente para esse tipo de caso. Não. Nesse caso, nós estamos usando o arrolamento de bens para resguardar os bens em que um dos cônjuges estão querendo vender antes da efetiva partilha, e nesse caso vai trazer prejuízo efetivo para o outro cônjuge. Se os bens, os equipamentos pertencem a ambos ou não, não é discussão dessa medida que a gente está tomando. A única medida que a gente está tomando é para que resguardar que não seja vendido antes que seja realizado a partilha e toda a discussão, que é o que vai acontecer. No processo de dissolução de união estável, vai se discutir o mérito. Então, vai analisar quem tem direito, se realmente a divisão do imóvel cabe a dois, 50%, 50%, se realmente os equipamentos dentários dividido 50% para cada um ou não. Então, isso é discutido no processo principal, que é a ação de dissolução de união estável com partilha de bens. Nesse processo, esse outro que nós entramos, que foi uma tutela de urgência para resguardar os bens, é só com o objetivo que impeça que seja vendido esses bens antes que se discuta realmente a partilha. Então, caso vocês tenham interesse que eu grave um vídeo falando sobre a diferença de arresto de bens, mais obviamente falar a prática do dia a dia de um advogado. Então, peço que vocês enviem um e-mail com dicas e sugestão de temas para que a gente possa gravar. E assim que sair a decisão desse caso, eu passo aqui para vocês. Repetindo a última vez, o e-mail é curso de prática jurídica@gmail.com. Amanhã eu retorno aqui, gravo um novo vídeo, se Deus quiser, já com resultado sobre essa situação que aconteceu ontem no escritório e outros casos aí que eu tenho trabalhado e que são ações assim diferentes do nosso cotidiano e que eu vou trazer aqui e compartilhar com você essa experiência que eu tô fazendo no dia a dia e para que vocês possam aprender e saber como é o dia a dia de um advogado. Depois a gente pretende gravar outros vídeos direcionados à atuação diretamente dentro de um tribunal, como você faz para ir num projeto, ir num cartório, retirar um ofício e levar para um determinado lugar. E aí a gente quer gravar vídeos nesse sentido para que vocês aprendam como ir nos lugares, que seria um estágio, né, online a princípio, onde muitas das vezes você chega no escritório, os escritórios te dão determinadas coisas nas suas mãos e vocês têm que ir para a rua despachar e ir e se virar e resolver. Então, a nossa intenção aqui é explicar e tirando dúvida de vocês da prática jurídica, de subestabelecimento, como fazer, onde protocolar, o local que você deve ir. Esses casos aí do ICMS em que está sendo concedido a redução do ICMS nas contas de luz, como fazer, onde você levar o ofício quando sair a decisão do juiz, essas coisas que a gente quer explicar do dia a dia que você não encontra em lugar nenhum, tá? E as pessoas não te passam essa informação, te jogam vocês como estagiário ou usuários do direito em si nas suas mãos e vocês têm que se virar para resolver. Então, nosso objetivo é esse. Que eu vi novas pessoas entrando aí, curso de prática jurídica @gmail.com, tá bom? Ótimo dia para vocês, tchau!